Fala, investidor, como é que vai? Tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar contigo sobre como ficam os seus investimentos com essa corrida presidencial que nós vamos ter pela frente. A ideia desse vídeo, presta muita atenção, a ideia desse vídeo não é fazer juízo de valor sobre nenhum candidato, mas como investidor é entender a reação do mercado frente às propostas e às ideologias de cada um dos candidatos que estão sobressaindo nessa corrida. Perfeito? Portanto, antes que você comente aqui dizendo que eu sou pró-Temer, que nem é candidato, pró-Bolsonaro, pró-Ciro, Alckmin, o que quer que seja, não vou fazer juízo do meu voto nesse vídeo, mas o que eu quero deixar claro é uma análise como um analista, como um investidor, de onde meu dinheiro iria caso eu tivesse um cenário com cada uma das pessoas que estão à frente dessa corrida, com probabilidade de ser o próximo presidente da República. Mas antes, se você não é inscrito no canal, vamos lá, se inscreva no botão vermelho, clica no sininho e comenta seu comentário, uma discussão sadia nesse sentido, de encontrar bons investimentos frente ao cenário, é muito bem-vinda aqui no canal. Mas vamos lá, vamos tratar dos principais candidatos que estão na corrida presidencial ou à frente das pesquisas. Em primeiro lugar, o Bolsonaro. E como eu acho que você poderia guiar os seus investimentos frente a uma vitória do Bolsonaro. Em primeiro lugar, se você pegar declarações antigas desse candidato, você vai perceber que ele é um candidato estadista. Ele é um candidato que acredita que o Estado precisa tomar a frente da economia, que o Estado precisa prover certas coisas, uma mentalidade diferente do ministro da Fazenda que ele apresentou, Paulo Guedes. Se você teve a oportunidade de acompanhar qualquer entrevista do Paulo Guedes, você vai ver que explicitamente ele é um liberal. E, diante disso, Paulo Guedes acredita que o Estado tem que sair de cima. É mais ou menos isso que o mercado gosta. Se você tira o peso do Estado sobre a economia, desburocratiza muitas coisas, isso é positivo para o mercado, porque lá na frente as companhias vão ter maior facilidade para gerar lucro. Foi dito já por Paulo Guedes que a ideia é chegar numa média, num ponto de consenso entre ele e Bolsonaro para diversas questões, que nós vamos entrar aqui no mérito nesse vídeo, mas que poderia, sem sombra de dúvida, trazer uma maior tranquilidade para o mercado, trazer o dólar para baixo e, de certa forma, influenciar positivamente a Bolsa de Valores, porque os investidores, percebendo que você tem agora um executivo preocupado com as questões básicas, que seriam redução dos custos do Estado, né? Redução ter um maior controle e rigor fiscal, e você perceber que o presidente está preocupado com reformas de base, se isso voltar à pauta, provavelmente teremos uma bolsa para cima, porque isso é positivo para o mercado como um todo. Isso estimula as companhias e estimula a coragem dos investidores em correr mais risco. Porque isso vai refletir também numa taxa de juros mais amena, uma vez que pode segurar a inflação. Ou seja, essa é a leitura geral do mercado. Portanto, o Bolsonaro hoje, que é diferente do Bolsonaro de tempos atrás, o Bolsonaro de hoje, ele já traz uma característica mais favorável para você correr mais risco, ficar aí alocado em renda variável. Ele traz consigo uma menor pressão do dólar. Essas são as principais características de uma candidatura hoje de Bolsonaro e aonde estariam aí as melhores oportunidades para você investir. Provavelmente a renda fixa, pós-fixada, ela vai ter ou manter nessa média rentabilidade ou até um declínio, depende de como seria aceita pelo próprio mercado, né? Quais as medidas sendo tomadas logo no início do governo e como isso ia refletir em inflação, empregabilidade, tudo mais. Então você poderia até ter uma taxa um pouquinho recuando um pouquinho mais. Todas essas medidas também refletiriam positivamente nas taxas pré-fixadas, uma vez que elas tenderiam a se acomodar, a recuar, porque o risco percebido começa a diminuir. Portanto, nessa minha avaliação, tem que deixar claro também, é a minha avaliação, para o investidor, o Bolsonaro presidente traria então essas medidas a serem tomadas, né? Seria mais ou menos esse o caminho natural que você deveria escolher para os seus investimentos. Portanto, uma vitória de Bolsonaro, ao que me parece até agora, olhando para o que ele diz e vendo as entrevistas do ministro da Fazenda,
Me parece até bem positivo para o mercado, me parece positivo para você correr risco. Parece que o cenário fica mais tranquilo, menos risco, menos volatilidade. Então você pode correr mais risco em renda variável. Você pode até se programar com títulos pré-fixados. A gente provavelmente possa não ter variação muito forte na curva futura de juros, o que impacta esses títulos. Então dá para você estruturar uma carteira pensando até num prazo um pouquinho maior, escolher boas empresas, isso é importante, né? Escolher boas empresas, essas boas empresas provavelmente com medidas de desburocratização, principalmente, teriam uma curva de lucro maior, retorno da empregabilidade, ele fala um pouco sobre isso, se você desburocratiza um pouco o empreendedorismo, você gera mais emprego, enfim, tem alguns pontos muito interessantes nesse novo discurso desse candidato e que provavelmente você teria reflexo nesses investimentos. Diante disso, é importante você aumentar o seu conhecimento em tomada de risco, em renda variável, escolher boas empresas, boas ações, ter esse foco. Foi para isso que eu criei Formação Investidor de Ações. É um treinamento completo onde você vai a fundo aprender a escolher as melhores empresas para você fazer parte. Vou deixar o link desse treinamento aqui, vou deixar no cartãozinho também. Se fizer sentido para você, é um prazer ter você como meu aluno. Por esse vídeo, então, eu falei de Bolsonaro. No próximo vídeo, eu vou falar dos outros candidatos e qual é a minha percepção, o que eu acho, aonde você deve colocar o seu dinheiro em função de caso esses candidatos sejam o novo presidente da República. Investidor, por esse vídeo é isso. Um abraço, espero que tenha sido proveitoso. Não deixe de comentar aqui embaixo.